lá, então. Então, ó, nós estamos começando o capítulo 17, que é mediunidade e corpo espiritual. Então, quando a gente analisa o capítulo, né, como a gente está fazendo sempre, o André Luiz sempre traz a base princípio, né, a base principal e inicial do que ele vai comentar no capítulo. Como é mediunidade e corpo espiritual, ele vai trazer o princípio da mediunidade, mas explicado assim, ó, através do corpo complexo. Como nós já vimos nas reuniões anteriores, né, nos estudos, toda a base celular, de energia, de corpo espiritual, inclusive das células, né? Dessa reunião de energias que formam um todo, ele volta nessa parte, mas o princípio que ele volta como nós já entendendo essa base que ele já comentou no começo do livro. Então, a partir daí, ele faz um enlace tão sutil da mediunidade que a gente passa a ter certeza que todos são médiuns. Todos. Sem exceção. Então, assim, é tão magnífico o jeito que ele trata os itens do capítulo, que traz essa sutilez que no final você fala, nossa, realmente, todo mundo é médium, só que uns mais ostensivos e outros menos. Né? Configurando ali, concretizando o que o Kardec compilou no Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos. Tá? Aí, ele fala o seguinte, né? A aura humana. Aura quer dizer um feixe de luz, né? Se eu não me engano. É isso, né? Aura é um feixe de luz e prana é um sopro. É isso? Vocês têm um conhecimento a mais aí? A Sandra pode falar? Tá correto isso, Sandra? Sim, o prana é o sopro mesmo, né? Então é isso mesmo, Assim. É a nossa emanação aí que a gente recebe. Então ele fala da aura humana. Fala o seguinte, né? As células formam pontos energéticos que, em conjunto com todas as células e o corpo mental, formam a aura, característica que é o tecido de força. Então, assim, quando a gente junta todos os pontos energéticos de todas as células, né, e o corpo mental, a gente forma essa aura que ela é colorida à nossa volta. Então, quem tem a mediunidade de ver a aura consegue enxergar o estado físico e mental da pessoa. Físico nem tanto, eu digo o estado mental da pessoa, né? Eu até já comentei, né? Tem uma colega minha que hoje ela faz medicina lá em São Paulo e ela namorou meu cunhado. E ela via a aura das pessoas e nunca comentou com ninguém, porque ela achou que aquilo lá fosse normal. Sabe? Ela achou que fosse extremamente normal. Aí um dia eu fiz um reiki no meu cunhado e ele não acreditava até que ele sentiu, né? Ele não acreditava e estava com ela. Aí ele falou assim, nossa, tô com uma dor de cabeça assim, assim, assim. Eu falei, cara, eu vou te oferecer de novo. Eu sei a resposta que é não, mas vai que você muda de ideia. Aí ele mudou de ideia, ele falou, não, eu quero, hoje eu quero. Eu acho que ele falou aquilo, eu falei, nossa, ele ofereceu tanto, vai, deixa ele fazer para se acalmar, né? Aí ele sentou, minha esposa estava junto, a gente estava namorando na época, né? E ela ficou na frente, a sala estava meio escura. E eu comecei a fazer o reiki nele, mas um reiki como um passe, limpando os chakras, depois concentrando no topo da cabeça, né, mentalizando a reenergização completa do corpo. E ela foi dando passos para trás, assustada, sentou na poltrona e ficou de boca aberta. E eu olhei aquela cena, eu só senti assim, ó, fica quieto, termina o que você está fazendo. E eu falei, vixe, lá vem coisa aí, quer ver? Aí eu terminei, ela olhou para minha cara assim e falou assim, o que você fez? Eu falei assim, um reiki? Ela falou, me explica tudo. Eu falei, por quê? Ela falou assim, você ficou inteiro iluminado. Você ficou verde, mas um verde tão forte que a sua mão, ela descia essa luz verde e ele, o Danilo, né, meu cunhado, ficou inteirinho iluminado.
desse verde. E foi passando e foi aumentando. E a sua mão, conforme você descia, fazia esse movimento, né, que a gente limpa, né? E na casa onde eu trabalhei, a gente limpava e jogava, tipo, pro chão, né? Mentalizando a limpeza dessa energia pesada. Ela falava assim, quando eu limpava e tirava, a mão voltava a ficar luminosa de novo. E eu fiquei maravilhado, porque assim, eu não vejo energia, né? Eu sinto muito sutilmente, sou muito, assim, muito embrião ainda para falar de mediunidade para mim. E aí, e ela falou, faz comigo. E ela sentou, a hora que comecei a fazer, ela sentiu na cabeça, foi como se fosse uma martelada na cabeça dela. E a partir daí ela quis entender, porque ela era cética. Ela falou assim, mas você não vê a cor de cada um? Eu falei, não. Ela falou, mas como não? Sabe assim, assustada. Como todo mundo com cor, sabe assim? E falando assustada. Eu falei, não, ninguém vê. Ela falou, toda vez que você chega aqui do Centro Espírita, você está com uma cor branca, mas muito luminoso. Eu falei, trabalho com Jesus, né? É diferente. Né? É diferente. E olha, foi tão maravilhoso que ela foi para o Centro Espírita, ela aprendeu sobre energia, né? Tanto que ela conversou comigo, ela estudava muito para medicina. Ela fez acho que 4 anos ou 5 anos de cursinho para entrar em medicina. E graças a Deus ela entrou, porque ela vai ser uma médica médium. Ela vai conseguir enxergar as energias e o ponto onde está realmente a origem da alteração energética, entendeu? Ela vai aplicar a mediunidade, a medicina do futuro, que é que estão preparando os médicos de hoje. Olha que maravilhoso. Então, assim, ela até inclusive conseguiu tratar um pouco, paliativo, sim, né? Minha sogra que teve câncer e acabou falecendo. Mas ela dizia assim, ó, ela entrava no quarto comigo, eu pedi autorização à espiritualidade para dar esse passe, minha sogra dormia mais tranquila, e ela dormia muito bem. Então ela entrava comigo, ela via aonde eram os pontos negros de energia pesadas, eu fazia a limpeza e no final a gente doava energia e tudo ficava mais claro e ela conseguia dormir. O dia que a gente não fazia isso, minha sogra não dormia bem. Até que ela veio a falecer depois de um tempo, né? Mas assim, ó, ela sentiu na pele e ela até confessou para mim que deseja fazer uma parte, um mestrado, um doutorado nessa área. Maravilha. Nessa área. Então, assim, É. eu fiquei muito surpreso, contente, muito feliz por ela ter entrado em medicina e levar esse ensinamento para lá. Entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Né? É ótimo, né? Os médicos do futuro, eles acho que vão todos trabalhar assim, né? Mediunicamente. É. Eu não vejo, quando eu estou dando passe, eu não vejo, não, as luzes, as coisas eu não vejo, a aura, não vejo. Mas eu sinto a minha mão ficar como se estivesse com uma cola. A minha mão fica como se estivesse cheia de cola, sabe? É até ruim a sensação. Sim. Mas deve ser o ectoplasma, né? Que a gente está doando, Exatamente, né? exatamente. Ele vai. Ele gruda, ele é grudento, parece uma cola. É, o André Luiz vai comentar a origem do nosso ectoplasma, da onde vai vir, Ah, inclusive. Tá? ah, E, tá. e, essa colega minha aí, e quando eu conversei com ela, eu queria até fazer uma live sobre medicina e explicar algumas coisas de espiritualidade para os médicos do futuro, né? E ela comentou assim: eu procurei, eu procurei todo e qualquer lugar. Como foi? Porque eu presenciei o início da descoberta do câncer até o falecimento, né? Da Eva, que era minha sogra, né? Ela falou assim: eu não achei nenhum registro de pacientes que não tiveram dor durante o tratamento. Eu não achei. E a Eva não teve dor. Ela não teve dor. A gente fez aquele tratamento nela, ela não teve dor durante em casa, depois ela foi para a UTI e ficou 10 dias na UTI e faleceu. Ela falou assim: Ah, eu acompanhei, eu busquei, eu pesquisei quais eram os pacientes e com as características de dor e tudo mais. 100% tiveram dor. O único que não teve dor foi aquele que eu presenciei, que foi a Eva.
E eu perguntei pro meu professor e não soube explicar. Ele não né? acreditou no que foi feito. Olha só, Né? olha só. Incrível, né? Bom, aí Você é. ele... Oi? Você é incrível mesmo, ninguém Não. acredita, né? Mas é energia, né? Você doa energia saudável e você consegue É, ajudar. a gente é formado por energias, como nós estamos vendo, né? Porque não uma É, energia trocada, um fluido assim, a gente consegue é, melhorar, pelo menos o espírito, o corpo não, mas o espírito que vai ser curado das moléstias espirituais, né? A gente consegue acalmar, né? é. De certa A forma. gente tem a técnica do câncer, né? De pegar esse tumor e encapsular ele. A gente encapsula, né? Eu faço Sim, como se estivesse passando papel filme. Com todas as raízes, a gente encapsula aquilo e aí a gente faz os passos em cima dessa cápsula. Eu fiz isso para o mioma para o olha mioma só. e para o cisto. E o que eu falei, o mioma murchou e o cisto sumiu. Eu encapsulei e todas as vezes que eu ia, eu retornava capsular aquilo e fazia o passe, né? O passe, os dispersivos. E ó, Sim, para poder para o sair, né? câncer é isso aí, no, Olha só, é essa técnica. que bom. E aí ele continua assim, né? Então ele fala que todos esses pontos de luz das células formam um tecido de força, né? Porque a gente pega a definição de tecido, tecido é um conjunto de células. Então ele está falando aqui que o tecido magnético do corpo é o conjunto dessas células que tem a energia que forma a nossa aura, né? As pessoas confundem aura com áurea, né? A áurea é um nome feminino, É, né? A aura é o halo de luz, né? E aí ele é, coloca assim, ó: no homem, esse halo de forças se altera por fatores do pensamento contínuo e se ajusta ao corpo, formando o duplo etéreo. Olha só, a origem do duplo etéreo aí, ó. Nessa túnica eletromagnética circula o pensamento colorindo, olha que interessante, colorindo vibrações e imagens antes da ação corporal. Então assim, ó, para os espíritos, como diz Emmanuel, né, André Luiz, para os espíritos nós estamos desnudos de qualquer barreira. Não adianta mentir na espiritualidade, porque a sua aura demonstra o seu desejo central. Por isso que os obsessores nos pegam. Eles conseguem encontrar o nosso desejo central e insuflar esse desejo central, porque esse desejo central muitas vezes é a nossa queda. É a nossa parte moral a ser melhorada. Olha só. Por isso que quem é avarento sempre tem situações de avareza, né, na vida. Quem é sexólatra sempre tem ações e situações sobre o sexo na vida, né? Quem é ambicioso, tudo mais ali, ciumento, né, invejoso, sempre tem as situações, porque é o desejo central onde se consegue modular uma queda através dos obsessores, tanto aqueles permanentes como aqueles temporários, que a gente já viu, né? Semelhantes a ectoparasita. eu, eu já tive a experiência de, assim, tentar chegar perto de uma pessoa, num cumprimento, né? Cheguei, a pessoa estava, eu fui cumprimentar e eu senti uma barreira mesmo. Parecia que tinha um muro transparente entre. Eu fui tentar e eu voltei. Então eu não sei, né? Se isso seria a aura dela que não estava querendo ali o meu contato, né? E ela me repeliu. Eu já Pode tive ser, 2 vezes essa experiência com pode 2 ser. pessoas. Eu Eu lembro de até tomei um susto, porque eu fui e tive que voltar. Fui e voltei. Ai, eu ai. mentalizei algumas vezes, em algumas situações em tratamento espiritual, esse bloqueio. É, E de alguma forma eu tentei rasgar esse bloqueio. Eu é, acho que em uma delas eu consegui, mas você desfaz o bloqueio, a pessoa sai de lá, o bloqueio volta. né? Entende? É a força do querer, né? Esse bloqueio foi provocado por ela mesma. Então, a força do querer.
E aí... Calma, Totó. E aí ele Gente na continua... rua, eles latem. Eu vou fechar aqui por causa deles. Tá. E aí ele continua assim, né? É para fechar o item. A união de forças físico-químicas, aí já vai envolver as forças físicas do corpo, químicas das reações celulares, né? E mentais, como a gente viu lá em metabolismo celular, que une a força mental e as reações metabólicas celulares, né? Então, a união de forças físico-químicas e mentais configura espelho sensível em que os estados da alma estampam sinais em que todas as ideias se mostram como uma tela viva. Então, assim, como aconteceu, se eu não me engano, no livro... não foi no livro, foi uma passagem que eu não sei se foi o Divaldo que comentou, acho que foi o Divaldo que comentou, que um casal não estava bem, e aí o cara estava tendo algumas ideias de assassinar a esposa, né? E aí ele entrou no quarto, que já tinha uma amante e tudo mais ali, ele entrou no quarto para fazer, e ela não queria dar o divórcio para ele, né? Ele entrou no quarto com esse intuito, e os mentores espirituais já prepararam toda a cena para isso não acontecer. Então, como ela estava dormindo, em desprendimento, a hora que ele entrou no quarto, ela simplesmente assim, ó, meio incorporada, meio não incorporada, né, no corpo, né, naquela iminência do sono, né? Ela virou para ele e falou assim: "Não, tá tudo bem. Você não precisa fazer isso não. Amanhã mesmo eu já te dou o divórcio. Não precisa continuar com o seu intento." E ele não falou isso nem para a amante dele, que ele ia tentar assassinar a esposa. E aí já brecou a ação dele total. Então, olha só. Então, assim, ó, a gente demonstra todo o nosso desejo interior e não tem como fugir disso. Não tem como, né? E isso, muitas vezes, como a Sandra falou, repele ou aproxima pessoas, né? O nosso vínculo familiar fora da nossa família de sangue, nossos amigos, até feições fora, né? Elas são muito com afinidade através né, do que como a gente é, por essa tela mental. Então as pessoas se aproximam por nossa tela mental, né? Olha que interessante, tá? E aí ele começa agora a parte da mediunidade. Ele explicou isso tudo para falar: temos energias, essas energias são sutis, são trocadas, como ele falou, são trocadas. E agora a gente vai ver essa mediunidade inicial. Ele continua daí para ir explicando até a mediunidade em si. Olha só. A aura é a plataforma das comunicações em todas as esferas alheias. Olha lá que a gente acabou de comentar. Essa troca com pessoas com afinidade e nem tanto afinidade assim. Deixa eu só comentar, interrompendo um pouquinho. Todas as salas de aulas que eu entro, eu costumo ter a sensibilidade de perceber como estão os alunos depois de um tempo que eu comecei a aula, principalmente em turmas novas. Então, eu já comecei a me resguardar de algumas situações deprimentes, onde a sala começa a se fechar para você. E eu sentia isso em algumas salas. Então, em salas novas, quando eu entro para dar aula, eu tento mudar o meu astral e levantar o mais alto possível para entrar na sala nesse alto astral. Para que todos recebam, ou a maioria receba de uma forma mais assertiva e benéfica possível. Eu já entrei em salas que não foi dessa forma e a relação não foi boa. Então, assim, aqueles que não as recebem, que são poucos, não recebe de ninguém, não é só de mim, é de ninguém, né? Então, assim, eu percebo quando o ambiente está mais aberto ou mais fechado para alguma coisa. Então, isso é muito viável o que eu estou falando, né? A gente percebe mesmo, a gente fica com essa sensibilidade, né? De Demais. captar o ambiente, né? Exato, exato. É.
demais. Às vezes a gente fica até com o corpo ruim depois, né? Com aquele corpo esquisito, né? Se sentindo Porque a corpo gente esquisito, tenta cansado. bloquear e a energia é tão forte que acaba sugando a gente. É, Eu acho que a Sandra já tem essa percepção lá na Casa do Jardim. Eu acho até muito bonito quando ela fala que ela. O que você sente, Sandra? Ouve música ou sente cheiro da energia, é isso? sinto cheiro A também. energia com cheiro. Olha onde nós vamos chegar. Imagina o que tem para a gente aprender lá na frente ainda. Então, exatamente. É, É por isso que, é por isso que o André Luiz e o Emmanuel narram, né, em diversos livros aí, o ambiente das colônias muito bem energético, muito bem equilibrado, emanando perfumes, né, que não se tem aqui na Terra. Então, Através é de verdade. Eu né? lembro que no livro A Saga, né, que foi a saga do livro que foi Exilados de Capela, depois Exilados de Capela por Amor, e depois tem a Jornada dos Anjos, que é a trilogia dos Exilados de Capela. No segundo livro, ele narra a ida de Jesus até o planeta, recebido pelo Cristo de lá, e acolhendo todos os espíritos sofredores que iam sair de lá e viriam aqui para a Terra. Então, a pessoa narra o ambiente e o odor que se fez no ar quando Jesus chegou. É verdade. Maravilhoso, É o né? que ela sente, a Sandra sente isso. Olha só. Eu, quando tem espíritos ruins assim no ambiente, o cheiro é de amônia. Precisa ver que cheiro forte que é. Terrível. Repele, né? Cheiro de amônia. É. Eu acho que a Sandra nunca mais iria querer voltar lá de Minas Gerais, né, de Uberaba, quando o Chico desencarnou. Pois é. E tem um livro lá que fala Transição Planetária, que narra, se não me engano, a passagem do Chico, que até Maria de Nazaré foi lá, né? Ah, com certeza. E aí o cheiro de rosas ficou na cidade. É. De rosa ficou na cidade durante 3 dias, depois do falecimento dele. Eu lembro que lá no centro espírita lá de Bebedouro, ortodoxo, tudo, teve uma reunião de materialização e materializou uma freira. E ela distribuía rosas. E aquele cheiro das rosas, eu não lembro disso, porque eu devia ser muito pequeno. E também não estava presente, mas o cheiro dentro do centro, que é muito grande, né? O Calvário ao Céu, ele ficou lá, olha, muitos anos. Caramba. Aquele cheiro, aquele perfume gostoso, né? Não é um perfume enjoativo, é um perfume gostoso. Que faz a gente se sentir bem. Que bom. Bom, né? Imagina, né, como que é esse plano espiritual superior, né? Deve ser uma coisa maravilhosa. Um dia a gente chega, né? Quem sabe, né? E aí ele começa, ele continua assim, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Dessa forma, somos vistos e examinados por encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Isso ocorre porque emanamos o nosso reflexo nos contatos entre pensamentos, né? Nesse corpo mental com corpo mental, né? Corpo mental não, desculpa, nessa emanação da aura, né? Esse é o contato mediúnico e atributo do homem encarnado. Olha, já pontua ali. Isso é o contato mediúnico, esse sentimento, que é atributo do homem encarnado. Então já definiu aí. Somos todos médiums. Por essa transição de pensamento, de captura e emanação de sentimentos, né, através da aura. Então, essa obra foi iniciada sem direção, fazendo com que os encarnados vibrem e atraiam pensamentos desencarnados de acordo com a sua vibração. Então começou desde quando o homem começou a ter a consciência do amanhã, onde esse pensamento contínuo começou a aparecer. Quando ele fala sem direção,
é sem predisposição para o bem ou para o mal. Ou seja, veio. Aí quem vai escolher o bem e o mal sim, né? Seguir o caminho das leis divinas ou então se atrapalhar com os equívocos no caminho, né? Nosso livre-arbítrio. Né? Por isso que ele fala sem direção. Tá? Aí, a intuição, olha só que legal, a intuição foi inicialmente o intercâmbio das criaturas por intermédio dos redemoinhos de forças mentais. O que é esse redemoinho? Os chakras. Olha que legal. Eu assisti uma palestra do Décio Yandoli, e ele comentou desse livro, que falou sobre os redemoinhos, né, de força mental. Aí ele começou a pensar, e eu comecei a pensar, poxa, também, né, redemoinho, aí me vem logo na memória esferas que vibram, aumentam e diminuem, né, que são características dos chakras, que vibram, emanam e diminuem, né? Ou seja, redemoinhos de força, tá? Bem, bem interessante. Então ali já são desprendidos pelo chakra. E esses chakras, Flaubert, tanto temos aqui na parte da frente quanto na parte posterior. Todos têm reverso. Todos não, mas muitos têm reverso. Principalmente da nuca, né? Não, todos eles, menos o que eles chamam de Kundalini, é isso? O laríngeo, ele tem um correspondente atrás. O frontal, ele tem um correspondente atrás. O cardíaco também. O coronário é lá no períneo, lá embaixo. Isso. Né? O cardíaco tem o correspondente atrás também. O gástrico também. Tem. O esplênico tem do outro lado, é como se atravessasse uma flecha. Ele também, mas é aqui do outro lado. Uhum. O que mais? O umbilical... O umbilical tem um que chama Meng-Men, que é o reverso dele atrás. E o básico não tem. O básico não tem reverso. Acho que dos principais, acho que é só o básico. O básico é o último. E o humeral. O humeral também não tem reverso. O humeral que fica aqui, entre as omoplatas aqui em cima, né? Aqui em cima. Entendi. Será que esse humeral não é o reverso do básico? Não é não. São chakras distintos. Mas nós temos milhares de chakras, né? Se a gente for analisar. Mas eu falo os principais, a gente trabalha com os principais. Tem os lombares, tem no joelho, tem nas coxas, tem aqui embaixo do bumbum, naquela a acupuntura, eles trabalham com o chakra, né? Ele bota a agulhinha lá no chakra. Tem nas panturrilhas, tem nos pés, tem nos tornozelos, tem nas mãos, tem em todo canto. Mas eu falo os principais. E aí, aqui ele começa a falar e provar a mediunidade comum em todos os seres humanos. Quando ele coloca no item sono e desprendimento. Olha só que legal, bem, bem sutil. E coloca assim, ó. Ao iniciar a produção de pensamento contínuo, o sono é usado espiritualmente além de refazer as energias celulares. Agora se obtém um trabalho mais amplo se desejar e mentalizar. Se desejar e mentalizar um trabalho mais amplo, que é o trabalho espiritual. Né? Aprendeu pouco a pouco a desprender do veículo físico, mas ligado com laços fluídico-magnéticos e das fossas romboides. A fossa romboide é o final do sistema nervoso. Eu acho que eu vou mostrar aqui para gente, para quem está aí em casa e assistir depois, ter certeza onde que é. Eu só vou pegar a imagem aqui antes de compartilhar a tela para não travar. Dá um tiro nessa cachorra. Eles estão brincando com o outro, fazendo folia.
Olha, a Sandra foi lá mesmo, hein? Olha. Oi, acho que ela vai matar o cachorrinho, viu? Não, faz isso não, Sandra. Deixa eu compartilhar a tela, aproveitar que ela foi lá. Pronto, Ai, olha que lá. linda! Olha só. Pronto. Opa! Chegou aí a imagem? Ah, Chegou? não. Agora. Agora chegou. Tá, legal. Ó, a fossa romboide é essa parte de baixo do nosso sistema nervoso aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem que tá bem bonita, ó. Ó. Esse aqui é o nosso encéfalo, tá? E aí embaixo do encéfalo tem encaixado isso aqui certinho. Aqui embaixo, né? A gente chama de tronco cefálico. E a fossa romboide, ela fica bem nessa projeçãozinha aqui, ó. Que fica aqui, ó. Tá vendo? Sei. Então, essa fossa romboide tem um plexo, ou seja, tem um chakra aqui importantíssimo, né? Eu vou até reler para a gente poder ver aqui, ó. Aprendeu pouco a pouco a desprender do veículo físico, mas ligado por laço fluídico magnético dos plexos da fossa romboide. E agora vem a cereja do bolo. Aonde se liga o cordão de prata? Na nuca, né? Não é na nuca? É, é verdade. Está se encaixando agora as coisas fazendo sentido? Com certeza. Interessante. Puxa vida. Eu nunca tinha pensado nisso. Não, mas eu nem tinha. Eu achei que o cordão de prata viesse dessa forma para poder segurar e que não tinha uma ligação. Tem ligação lá no tronco cefálico, sistema nervoso. Início, o comecinho ali um pouco mais para cima, já é o tálamo e é onde se configura pensamento no corpo físico. Olha só, vou colocar de novo aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma imagem mais bonitinha aqui para cá. Aqui, ó, pronto. Achei. Olha só. Esse roxinho é o tronco cefálico. Isso tudo é o encéfalo, tá? E essa parte azul é o tálamo. Olha o tronco cefálico aqui, ó. Grudado. Se liga. Muito interessante. Interessante é falar assim, né? Surpreendente, né? É. Surpreendente. Deixa eu ver se vai chegar próximo agora. Acho que ainda não. Não, vai chegar logo sim. Eu vou desligar a compartilhamento, depois eu tenho que voltar a ligar. Isso. A gente vai ler uns 3 trechinhos, que é extremamente importante, porque ele vai fazer um fechamento bem interessante. Ó. E aí ele continua assim, né? O corpo espiritual fica próximo ao corpo fluídico, para reflexão ou imaginar com os seus problemas, necessidades e desejos. Ou seja, quando a gente dorme, desprende do corpo, e nesse homem primitivo, já começou a se desprender pouco a pouco, ficava ao lado do corpo, refletindo no que ele desejava, ou simplesmente nos seus problemas, ou então até mesmo nas suas ansiedades. Olha só que interessante. Aí ele vai comentar esse aspecto do desprendimento. Por que vai se desprender e como vai, né? No sono, a mente se volta para si, plasmando ideias com sonhos agradáveis, retirando da memória a essência dos desejos, contemplando imagens ou situações que almeja concretizar. Olha lá, o desejo central, nosso desejo central. Para isso, utiliza o núcleo da visão superior. No diencéfalo é a parte do tálamo que a gente viu. Essa é a visão superior. Tanto é que o tálamo é simbolizado como olho de Óris pelos egípcios, né? Aí as qualidades do centro coronário acalmam com o desnervamento temporário de todos os pensamentos que lhe emergem do seio. Então, os pensamentos que estão ali
quando ele desprende no corpo, do corpo material, acabam sendo acalmados. Então ele consegue ter uma concentração para resolver aquilo que é de íntimo e o desejo mais forte, né? Aí, outras ocasiões, recolhe os excessos da inquietação das vísceras, ou seja, os excessos da gula, né? Dessa alimentação exagerada, do álcool também, né? Ou asfixiante pesar do remorso das suas faltas, cujos reflexos absorvem do arquivo de suas lembranças. Então, constantemente, ele vai lembrar de alguma falta para poder asfixiar esse sono dele aí, causando tormento. E um sono não tranquilo, né? Em outros casos, a mente é suscetível às influenciações de desencarnados, atraídos pelos quadros mentais para auxílio do alto, ou sugando-lhes energias, insuflando sugestões infelizes que favorece a preguiça ou a envolver em obsessões viciosas e sombrias. Olha só, utilizando o sono como veículo para insuflar, vamos falar assim, a preguiça. Como nesse caso que eu comentei com vocês aí, dessa moça que me procurou. Ela fala que ela tem sono o dia inteiro e que ela se sente bem quando ela dorme. Aí que já começou a vincular, e aqui confirmou, né, caso de obsessão. Porém, isso é um reflexo, né? Isso é um reflexo de toda essa energia que ela mesma mentaliza de anseio, ansiedade e depressão, né? Abre portas, né? Abre portas. O fluxo do pensamento contínuo desloca-lhe a organização celular espiritual, acompanhado pelo corpo em impulso mental, e se obtendo consciência lentamente no sono que o semi-liberta. Olha só. Então o sono semi-liberta a pessoa disso tudo, mas lentamente ela vai tendo a consciência do que está acontecendo, como que está ocorrendo nesse caso que eu comentei, nesse exemplo, né? Então a pessoa começou a cair em si. Por que eu estou tendo essas coisas? Então começa a consciência devagar, lentamente. Alguma coisa a colocar, pessoal? Tudo tranquilo. Sim, quando a pessoa dorme, né? Geralmente ela vai para os lugares que ela tem afinidade, né? Que ela tem sintonia, né? Então, se ela é uma pessoa que, vamos dizer assim, não é do bem, entre aspas, ela vai para aqueles lugares ruins, né? Mas é onde ela tem afinidade, né? É. E vice-versa, né? Essa parte agora a gente tem mediunidade espontânea, que eu vou preferir ler, porque assim, sempre as partes mais importantes eu vou preferir ler, porque assim, geralmente eu faço um resuminho e coloco aquilo que me veio de inspiração no momento para poder explicar melhor. Mas eu prefiro ler essas passagens, são tão importantes para a gente poder ver os detalhes com que o André Luiz ele traz sobre essas explicações, esses itens. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Olha só. Mediunidade espontânea. Ele começa assim, ó. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que eles tomam interesse. Ó, o que a Sandra falou. A gente desprende e vai para onde o nosso desejo está, né? Para onde tem afinidade. É assim que o lavrador, no repouso físico, retoma em corpo espiritual ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. Estou lembrando agora. Muitas vezes eu sonho que vou dar aula, minha esposa sonha que volta para a sala de aula. Que dureza. Bem assim. Entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta, o escultor regressa frequentemente no sono, ao bloco de mármore que inspira a desentralhar a obra-prima, o ceareiro do bem
volve a leira do serviço em que se lhe desdobra a virtude e o culpado torna-se ao local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que fazem merecedores, né? Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio da hipnose comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea. Eu acho que essa parte aqui começou lá, vamos falar assim, no ano de 1000 e pouco, né? Até mesmo antes, né? Com vamos falar assim, os profetas, né? Cadê? Aqui, ó. Por quantos encarnados que demonstrassem capacidade mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual. Em certas regiões do campo somático, passam das observações durante o sono, olha só, as observações da vigília, a princípio fragmentárias, mas acentuáveis com o tempo conforme os graus de cultura que fossem expostos. Como a gente tem lá, né, os profetas do Velho Testamento, que tinham sonhos profetizando algo, só que para eles muito mais evidentes do que simplesmente ações fragmentárias, né? Olha que interessante. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos da visão, mais ampla as possibilidades na clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clareaudiência e para modalidades outras, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma, isso aí é lá na célula agora, hein? Recursos periféricos do citoplasma, ao se condensarem no ectoplasma, olha só, ao se condensarem no ectoplasma da definição científica vulgar, se exteriorizam do corpo carnal do médium na conjugação com as forças circulantes do ambiente, para a efêmera constituição de formas diversas. Está aí o princípio da materialização. Por isso que o médio de materialização ele precisa estar alimentado para o trabalho mediúnico, mas alimentado de uma forma sutil e não pesada. Porque ele vai utilizar e vai gastar muita energia, porque a energia do ectoplasma, que vem lá do citoplasma celular, é muito forte. Olha só, é muito forte. Tá? Esses médiuns de materialização geralmente são crianças ou jovens, né? Por causa disso, precisa dessa energia bem forte mesmo. E tem um centro de materialização lá no Rio de Janeiro, né? Onde o Paulo César Frutuoso, médico de materialização, médium e médico, né? Ele trabalha. Até passei para vocês algumas palestras lá no grupo, né? Com ele, e ele escreveu o lado oculto da medicina, que fala sobre a espiritualidade dentro da medicina, agindo junto com os médicos, né? E que ele comentou, inclusive, que tinha alguns colegas médicos, né, que têm até receio de falar, mas alguns confessaram que sentem que eles estão em mais de 10 na mesma cirurgia, sabe? Sim. Você tem a equipe cirúrgica, né, formada pelo assistente, técnico de enfermagem, enfermeiro e tudo mais, além deles, mais gente ali influenciando e trabalhando naquele paciente. Olha que bonito que é. Sim. E vocês, professores, também devem ter ao lado, né? Sim. Entidades auxiliando, orientando. É verdade. Eu lembro que no curso técnico que eu leciono, teve uma época que eu dei aula à tarde. E à tarde era um pessoal muito mais velho, né? Mais experiente, assim. E tinha ali na sala uma médium vidente. E ela trabalhava com
com a Umbanda, tudo mais, e também com o kardecismo. Trabalhava nas duas casas. E ela me disse uma vez, ela confessou, falou, Flaubert, toda vez que você entra na sala, entra um senhor com você, que te ajuda durante as aulas. Eu falei, eu já percebi que tem coisas que os alunos me perguntam e que me vem à mente a resposta sem mesmo eu ter estudado sobre aquilo, sabe? Por ligação de conhecimentos e aquilo que ele manda para mim. Pois né? é. Nossa, é muito interessante. Aí ele começa... Você sabe... Oi, desculpa, Sandra. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia continuar, pode explanar. Não, que eu ia falar o seguinte, que a gente está estudando uma parte do magnetismo, que é o sonambulismo. Às vezes, o próprio paciente, se ele for um sonâmbulo, ele consegue dizer para a gente aonde que está o problema dele. Olha só. O que a gente tem que fazer para resolver. Coisa, né? É. E aí acorda e não lembra. Não lembra. Acontece, ele pode ser induzido, né, a entrar no estado sonambúlico, ou ele pode entrar espontaneamente. Olha só. Aí ele diz, meu problema está em tal lugar, ou tal chakra, e é assim que você vai resolver. Olha. É. Simples, né? Mas a gente não abre espaço para mediunidade, né? Olha que legal. Né? Olha só. Eu, médico de mim, né? Vamos colocar assim, né? Eu, médico de mim. Formação da mitologia, que ele vai começar agora a buscar a mitologia para poder explicar a mediunidade, que ele vai fechar no último item. Esse, se não me engano, é o penúltimo item, tá? Apareceu, então, a Goécia, ou magia negra, a qual as inteligências superiores opuseram à religião por magia divina, encetando-se a formação da mitologia em todos os seres da vida tribal. Numes familiares interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre foram categorizadas a contas de deuses em diversas faixas dessa natureza. E realmente, através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios tutelares incentivaram por todas as formas possíveis o progresso da agricultura e do pastoreio das indústrias e das artes. Olha que interessante, já é a mediunidade assim, explicando o que é a mitologia, né? Ou seja, é a mediunidade ali sendo algo vivo dentro de uma cultura. Olha que interessante. A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhes eram irmãs, tanto uma quanto a outra, né? Ou a sombra ou o princípio de luz. Desde essas eras recuadas, empenharam-se bem e o mal, em tremendo conflito que ainda está muito longe de terminar, com bases na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Olha que legal, já demonstrando ali que essa luta já acontece. Aí, entra na nossa consciência aqui, ó. Função da doutrina espírita. Não tem mais item mais forte que esse. Que começa. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais que regem o problema do destino e do ser. Olha só. Já coloca a mediunidade em qualquer ser vivo, né? Dela podem dispor pela espontaneidade com que evidencia sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-se desse modo a necessidade de condução reta. Quanto à força elétrica, existe disciplina a fim de auxiliar. Esse motivo por que os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo, por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades,
para que o Evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas. Muito forte isso. Como nas intervenções cirúrgicas em que os tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos atentarmos ao impositivo das operações mediúnicas, pelas quais se efetuem proveitosas enxertias psíquicas, com vistas à difusão do conhecimento superior. É muito profundo isso. Já chama a nossa responsabilidade para desbravar essa área, para aumentar a comunicação com os seres divinos. Olha só, para que a gente tenha mais inspirações. Aí ele fecha o capítulo, deixa eu ver aqui, ó, é isso mesmo, ele fecha o capítulo colocando mediunidade e vida. Eminentes fisiologistas e pensadores de laboratório procuraram fixar mediunidades e médiums a nomenclaturas e conceitos de ciências metapsíquica, no caso, na época de Freud, né? Entretanto, o problema com todos os problemas humanos é mais profundo, porque a mediunidade jaz adestrita à própria vida, não existindo por isso mesmo dois médiuns iguais, não obstante a semelhança do campo das impressões. Igual a Chico Xavier, não tem. Nem perto, né? Então, assim, todos diferentes, como ele disse aqui, né? Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de hostilizar-lhes os serviços e impedir-lhe a oclusão, encarecendo-se-lhe os supostos perigos, como se eles próprios, mentalizando os argumentos que os avocam, não estivessem assimilando por via mediúnica as correntes mentais intuitivas, contendo interpretações particulares das inteligências encarnadas que os assistem. O problema anímico, né? O animismo. A mediunidade, no entanto, é a faculdade inerente à própria vida, e com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e por tantos infortúnios na terra. Ninguém se lembrará, contudo, de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas à face das circunstâncias imponderáveis da evolução, dele se tenham valido para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Urge iluminá-los, orientá-los e esclarecê-los. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão humana aos domínios da luz. Maravilhoso, hein? Não, isso é fantástico demais, porque fala assim, né? Emmanuel fala para Chico Xavier: o melhor médium é aquele que foi menos enganado, não é aquele que incorpora dezenas de espíritos ou faz materializações, ou então, eu vou falar assim, faz maravilhas. É aquele que cumpre com os deveres divinos. Apenas isso. Olha só. Caramba, né? Todo médium, ele tem que estudar, né, Flaubert? Porque para ele não ser, assim, assediado e enganado mesmo, né? Para ele ter um filtro natural, para ele filtrar aquelas mensagens que vêm, porque às vezes vem umas coisas tão nada a ver com a doutrina, né? E as pessoas ficam passando aquilo. Por quê? Porque não estudam, porque não filtram, né? Porque é uma coisa tão natural, tão espontânea mesmo, a mediunidade. Sim. Não tem essa magia, essa mágica, esse maravilhoso, né? Não é assim, é uma coisa bem natural, então a gente tem que distinguir mesmo.
É, O que é pensamento nosso, o que está vindo, É. e do que está vindo, filtrar aquilo, né? Para não ficar falando besteira, né? eu costumo pensar o seguinte, né? Antes de qualquer ação dentro do centro espírita e fora dele também, quando alguém procura para auxílio, quando chega alguma mensagem, ter sempre o pensamento assim, ó, segue as bases de Cristo, se segue do amor e da caridade, é divino. Se não, esquece. Exato. E não vai dar certo. Né? Exato. Não vai dar certo. Olha, essa semana que passou aí, uma amiga minha falou que ela pediu para colocar uma pessoa num tratamento espírita, tal, que está se fazendo online por aí, né? Não, online não, está se fazendo presencial mesmo. Tem um grupo